Você aceitaria parar definitivamente de comer todos os tipos de carne? Há quem adote esse tipo de dieta pensando justamente em um estilo de vida mais saudável. Mas os especialistas em nutrição alertam que para fazer uma dieta assim é preciso também muito cuidado. O corte de um determinado alimento também significa ficar sem alguns nutrientes. Como compensar essa perda é o assunto da nossa segunda reportagem da série sobre a alimentação. No cardápio de Daniele há espaço para muitos alimentos, frutas, grãos, legumes, mas nada de carne. Ela trabalha em uma ONG de defesa dos animais e decidiu cortar de vez o alimento da dieta. Foi com uma ideologia, uma ética particular, eu resolvi de uma hora para outra, de um dia para outro, simplesmente eliminar todos os tipos de carne. Seja por uma questão de valores ou uma aposta de saúde, é crescente o número de pessoas que escolhem alimentação vegetariana. Cada vez a gente tem um número maior de pessoas querendo informações e ganhando conhecimento para poderem se tornar vegetarianos e viverem bem 20, 30, 40 anos. Faço meus exames de sangue em média de um ano em um ano. E sempre estão bem, sempre sou elogiado pelos médicos. Os médicos até esperam que vai ter algum tipo de problema e acabam surpreendendo ao ver os resultados, né? A surpresa acontece porque cortar a carne não é apenas uma mudança no prato, é o corte de uma importante fonte de proteínas, ferro e vitaminas que precisam ser substituídos. Para que não haja perda nutricional, é fundamental investir na alimentação. O segredo é a variedade. Os grãos são a maior fonte de proteína da alimentação vegetariana. E não só feijão, mas grão de bico, lentilha, a própria soja, que é um grão, também é as sementes e castanhas, né? Então, nozes, castanha do Pará, amêndoas, eles vão estar contribuindo com ferro, com proteínas e com outros nutrientes. Então, esses alimentos são os principais substitutos dos nutrientes da carne. Que são da proteína, né? Da proteína. E ferro, cálcio, onde que a gente vai poder encontrar? Basicamente também nesses alimentos, mas aí entram também os vegetais verdes escuros, principalmente couve, brócolis, rúcula, agrião, que tem que estar presente pela questão do ferro e do cálcio também. O Emerson é vegano, isso significa que ele não come nenhum produto de origem animal. Emerson, como que você faz para se alimentar? É muito difícil? Não, basicamente, existem vários produtos que não têm nada de origem animal, então a alimentação não muda muito. As pessoas normalmente são vegetarianas ou veganas, elas têm uma saúde muito melhor, porque você não tem colesterol, você não tem uma série de... Você não consome uma série de substâncias que acabam trazendo algum malefício. Para que esses benefícios prevaleçam, principalmente no caso das dietas ainda mais restritivas, a preocupação e os cuidados devem ser maiores. Isso porque mesmo com a inclusão de outros alimentos, há substâncias que só são encontradas nos produtos de origem animal. Você tem que estar sempre atento à questão da vitamina B12. É uma vitamina envolvida na produção de células sanguíneas, e que a sua deficiência gera anemia, assim como a deficiência de ferro. Só que diferente do ferro que tem, nos vegetais, na B12 não tem. Então, quem é vegano deve regularmente estar fazendo exames para estar avaliando o nível de B12 no seu organismo. E alguns grupos a gente oferece suplementação. O assunto divide opiniões. Alguns profissionais da área de saúde são contrários às restrições, mas defendem a redução da quantidade de carne ingerida. Quando a gente diz que precisa consumir menos gordura saturada, menos colesterol e mais fibras, a alimentação vegetariana te dá essa condição, tá? Mas algumas outras situações ficam não contempladas nesse tipo de alimentação. A porção de carne que é recomendada diária é muito menor do que a gente pensa. A gente pode tomar mais ou menos um padrão como a palma da mão da gente, uma quantidade fina, com mais ou menos o tamanho da palma da mão. Para quem pensa em tirar a carne do prato, a nutricionista alerta para a necessidade de avaliar a melhor hora de mudar a alimentação. Você tem que ir fazendo, de preferência, essa mudança de uma forma bem gradativa. As crianças e as gestantes não é o momento de você estar fazendo. Você pode criar, sim, uma alimentação quando a criança entra nas dietas de desmame, acostumar com quantidades menores de carne. E amanhã a gente fala sobre o perigo daquelas dietas que prometem milagres e são adotadas sem acompanhamento médico.